Prezadíssimo telespectador real, queridíssima telespectadora real e preocupadíssimo usuário do sistema de transporte coletivo municipal, direta ou indiretamente. Até porque, como sempre ressalto, existe uma clientela que se beneficia indiretamente do serviço de transporte coletivo municipal em nossa cidade, como, por exemplo, os empresários, independentemente do seu porte econômico-financeiro, até porque são responsáveis pela aquisição de 84% dos vales transportes que circulam pelos veículos da empresa. Desta forma, o programa Cidade Real continua a série de edições tratando deste tema, uma vez que trata-se de um serviço essencial, assim considerado pela Constituição brasileira, como saúde, segurança e educação. E, desta forma, precisamos entender o cenário. Tivemos experiências mal sucedidas anteriormente, na tentativa, eu diria, assodada de se substituir a atual empresa sem que houvesse os cuidados de praxe. Recentemente, também, outra tentativa não logrou êxito, qual seja a licitação para a contratação de uma empresa que se responsabilizasse e se incumbisse de operacionalizar toda a bilhetagem eletrônica, assim como monitorar o sistema de transporte coletivo, não confundindo com licitação para operação do transporte coletivo, que ainda não se tem notícia da sua realização definitiva. Portanto, são questões que, me parece, estão tomando de surpresa as autoridades municipais e incluo também o Poder Legislativo, que aprovou por unanimidade uma autorização para que todo este processo fosse iniciado sem que houvesse conhecimento pleno dos estudos realizados pela Copetec. Ou seja, usando um linguajar muito popular, naquela ocasião, mais precisamente em 30 de maio, a Câmara Municipal concedeu um cheque em branco para a Prefeitura Municipal e que, na primeira tentativa, já se mostrou sem fundo, também conhecido popularmente, para aqueles que utilizavam essa prática, de alínea 11, quando, conforme disse, a primeira tentativa de licitar um serviço independente para bilhetagem eletrônica e monitoramento do transporte não logrou êxito. Enfim, me parece que essa questão ainda está distante de ser resolvida a bom termo e talvez o Poder Judiciário novamente tenha que atuar firmemente para tentar alinhar essa questão para que você, que paga essa conta, não seja prejudicado. Você, usuário do transporte coletivo municipal, não seja o principal prejudicado, como vem acontecendo. Nesse tripé, poder concedente, concessionário e usuário, você, usuário, está na ponta mais desequilibrada. E o programa Cidade Real tem por finalidade levar até você informação do seu interesse, informação correta, informação fidedigna, com fonte, para que você analise,
compare, pondere e forme opinião. Nesta edição, que trata-se da 8ª consecutiva tratando deste tema, conversaremos com uma categoria profissional diretamente interessada nestes desdobramentos, até porque também está apreensiva, está preocupada, está descrente, está amedrontada com o que pode acontecer com o futuro do transporte coletivo municipal em Nova Friburgo, uma vez que a licitação que acontecerá em algum momento prevê uma contratação inicial de 10 anos, renováveis por mais 10 anos, sem necessidade de nova licitação. Ou seja, estamos tratando do futuro de nossa cidade por 20 anos. Desta forma, o Sindicato dos Rodoviários de Nova Friburgo e adjacências aqui comparece para prestar o seu entendimento, a sua avaliação e, sobretudo, manifestar a sua preocupação pela forma como essa questão está sendo mal conduzida, para ser bastante comedido. Com a proteção de Deus, sempre, e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, como também, atenção, dos indispensáveis trabalhos técnicos da nossa sempre competente equipe, composta por William Maia, desta vez na operação técnica de toda a gravação, como também da querida Sofia Pinheiro, que está nos bastidores registrando a movimentação, sob a supervisão, obviamente, de Rafael Teixeira, o mago das gravações. Neste dia 14 de agosto de 2023, diretamente do estúdio do programa Toda Manhã. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de utilidade pública. Desta feita, realizando a 8ª edição consecutiva, tratando do tema transporte coletivo, por entendermos a sua importância, a sua relevância e de como interfere na rotina e na dinâmica da nossa cidade. Por isso, precisamos estar atentos e vigilantes. Antes de prosseguirmos, novamente a nossa produção registra os nossos amáveis agradecimentos à queridíssima Luciana Ferraz, primeira-dama eterna da TV Zoom, que novamente cede o espaço do programa Toda Manhã para que o nosso programa seja gravado enquanto o nosso futuro e moderno estúdio está em fase de conclusão. Aguarde, você se surpreenderá. Sendo assim, queremos anunciar e agradecer a presença dos nossos convidados. Adegilson, presidente do Sindicato dos Rodoviários, e Ailter Bastos, sensacional, mais conhecido pelo epíteto de Maguila, que também ocupa a diretoria de comunicação do mesmo sindicato. E, Adegilson, por ordem de prioridade, normalmente o presidente se manifesta de início. Mas, como é a sua primeira participação, e para que você fique à vontade, eu vou pedir ao eloquente Ailter Bastos que apresente as suas considerações, Maguila, acerca desse imbróglio. Nós participamos de algumas audiências públicas na Câmara Municipal que tomaram proporção, os diálogos foram acirrados, foram tensos, e você tem grande conhecimento do setor, sendo, inclusive, motorista da empresa, ex-vereador também, onde tinha essa questão como pauta, enfim, você tem uma leitura bastante interessante. E que te parece toda essa movimentação equivocada da Prefeitura Municipal? Zuri, boa tarde aos telespectadores aí da TV Zoom. Primeiro, queremos agradecer, né, esse convite e agradecer também à TV Zoom e parabenizar, porque a gente tem acompanhado de perto e poucos veículos de comunicação têm dado a ênfase necessária a essa problemática, porque é uma coisa que vai mexer com a vida de todo o povo friburguense. E você foi muito feliz quando você fala que até quem não usa o transporte vai ser, né? Porque, por exemplo, você vai lá no hortifruti do seu bairro, né? Que geralmente as pessoas que trabalham no hortifruti do bairro não pegam nem o ônibus, né? Vai trabalhar ali. Mas para aquele produto chegar ali, alguém teve que pegar o ônibus para ir pegar o caminhão, para ir buscar no Ceasa, que também o funcionário teve que levar o ônibus. Então, isso é uma cadeia. Não tem jeito. O transporte é uma mola mestre do setor produtivo de qualquer cidade. Isso é inegável. E quando a gente vê as ações que estão sendo feitas, a gente vê com preocupação. E como você citou, eu acompanhei muito de perto as atuações na legislatura passada e os discursos. E o que me parece, não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas o que me parece é que o governo atual está preso ao discurso do passado. Está preso ao discurso do passado da Câmara. Mesmo que ele já tenha ocupado ali, já está 3 anos, né, de governança, e tenha identificado toda a problemática, eu não sei se está com receio de reconhecer que aquele discurso não estava na direção correta. Entendeu? Então, o que eu estou vendo hoje, né, o que a gente está vendo, é uma questão muito séria, e eu, junto com a Adegilson, naquela ocasião da Itapemirim, e aí a gente pode deixar claro aqui, o Zuri, que a gente aqui não está contra o governo, não está contra o prefeito.
a gente está a favor da cidade, dos funcionários, né, que são quem nós representamos, e a favor da população, que é quem vai sofrer as consequências, né? Então, quando a gente fala dessa questão, a gente foi até Cachoeira da Pimirim, eu e a Adegilson. Fomos em loco e vimos toda a problemática. Ali nós vimos a problemática, levantamos os problemas e trouxemos e protocolamos isso no poder público. E não fomos ouvidos. Como dessa vez também, até agora, nós não estamos sendo ouvidos. O Adegilson pode falar melhor disso. O sindicato já tentou audiência com o prefeito 21 vezes. Não é possível isso. 21 ofícios protocolados. Um sindicato que representa uma categoria essencial para a produtividade da nossa cidade. Então, o governo ele tem que seguir o princípio da impessoalidade. Quem está sentado no executivo não pode agir de forma pessoal. E a gente parece que isso está acontecendo. Por quê? O porquê de um prefeito ou dos secretários não receberem um sindicato que é de uma categoria que movimenta a cidade? Não dá para entender isso. Então, isso tem protocolo, tá documentado. A gente fica preocupado, Zuri, porque, como você falou ali, quem vai sofrer mais é a população, né? É aquela coisa, na briga do mar e do rochedo, né? Quem sofre é o marisco. Exatamente. Né? A onda vai vir, vai bater no rochedo, vai demorar a quebrar o rochedo, mas o marisco vai embora. E o marisco é o povo. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E quando a gente vê as situações que têm acontecido hoje, com semelhança ao transporte público, se você me permite, sim. Eu estou sendo um pouco longo, mas a gente toma o conhecimento, a gente tem que passar isso para a população. Um exemplo disso eram os discursos contra a empresa, então Caminho Dourado, né, que prestava o serviço de transporte de paciente para as localidades distantes. Fora de domicílio. Fora de domicílio. E prestava o serviço para os escolares. O escolar ficou a Free Transporte. E o Caminho Dourado perdeu a última licitação. Por que ele perdeu? Porque ele presta um serviço de qualidade, os carros são novos, os motoristas são muito bem treinados, inclusive a maioria dos motoristas que eram da Caminho Dourado são motoristas que eram aposentados da FAOL. A maioria, na sua grande maioria, 90%. Então, são pessoas tarimbadas, experientes. Aí, esse é um sinal de alerta para o prefeito e para o governo. Trocaram a empresa por uma empresa de Paracambi. E aí, o que está acontecendo? Esses dias, um ônibus pegou fogo. Exatamente. E aí, você é engenheiro mecânico, né? Engenheiro elétrico. Exatamente. Engenheiro elétrico. Isso. Qual foi a causa de pegar fogo? Eu, como motorista, eu já identifiquei a causa. Qual é a causa? Muita descida, o motorista sem experiência de rota, pisando no freio, a roda aquece e vai pegar fogo. Não é nem a questão de mecânica, não. É questão de inexperiência. Má operação. De imperícia. Né? E, além disso, outro motorista errou a rota, foi parar dentro de uma favela no Rio. Outro passou mal no volante. Aí tu vai, no início, os carros, que é assim mesmo. No início eles botaram os carros novos, né? A empresa botou os carros novos. Agora tu vai lá, o carro está com o pneu careca. Então, isso é um alerta. Quando eu vejo o empresário da entrevista, né, o empresário da FAO da entrevista e falar dos pirangueiros, né, ele fala muito isso. Exatamente. Os pirangueiros são esses. Pessoas que não têm know-how de transporte público, porque transportar pessoas é muito sério. Muito sério. É muito sério e tem que ter know-how. Para você ter uma ideia, Zuri, agora hoje temos aqui um grande centro de treinamento, né? O SET Senat, que agora está com grande alojamento, com
todo um aparato ali, um simulador. Você tem que passar horas ali dentro para poder dirigir um ônibus. E, geralmente, as empresas de ônibus não contratam funcionário se ele não tiver mais de 2 anos de experiência. O motorista de ônibus não pode ser pego a laço, como diz aí fora. Tem que ter gente de experiência, porque você está transportando vidas. Né? Sem dúvida. Então, o nosso medo, enquanto representante da categoria, é exatamente esse. Porque você contrata uma empresa em que hoje, o que diz o contrato, a empresa pode botar ônibus com idade média de 5 a 10 anos. Se pode botar de 5 a 10 anos, um exemplo, se metade da frota tiver 15 anos e a outra metade tiver 5 anos, vai estar dentro da idade média. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, isso vai causar um estresse tremendo para quem está no volante, porque prova disso é o que está acontecendo hoje, ônibus quebrando não por falta de manutenção, mas por desgaste da frota, porque a frota não é renovada, e a questão do transporte público requer uma renovação de, no mínimo, de 3 em 3 anos, para que não aconteça o que está acontecendo aí. Agora, a gente sabe que é uma empresa sem contrato, como é que vai renovar a frota? Adegilson, a Ilter comentou da certa omissão do Poder Executivo face aos insistentes pedidos do sindicato, que protocolou 21 correspondências solicitando uma audiência formal. Qual a justificativa, se é que existe, da Prefeitura Municipal para não recebê-los? Bom, boa tarde, Zuri. Boa tarde a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, eu costumo dizer o seguinte, não sei porquê, mas você, de repente, até pode me dar essa resposta ao final do programa. Você sabe muito bem que sindicalista não é muito bem visto, né, em vários ambientes. Tá? Eu sou sindicalista desde 2004, adoro a minha função lá dentro, né, hoje como presidente, mas eu iniciei lá como simples diretor, depois eu fui secretário por 2 gestões, depois eu fui tesoureiro na penúltima gestão e agora nessa eu cheguei à presidência. Então, às vezes as pessoas me veem pouco, né, dando entrevista, falando para o público e tal, mas eu faço parte do sindicato desde 2004 e sempre atuei nos bastidores. Está aqui, né, Maguila do meu lado, e durante todo esse período sempre tivemos juntos. Então, qual é a minha visão em relação a isso? O nosso prefeito, eu já, desde o início do meu mandato de tesoureiro, que eu venho tentando conversar, porque eu tenho hoje 58 anos de idade e 32 anos de rodoviária. Ou seja, mais que metade da minha vida eu passei, né, e passo dentro de empresa de ônibus, lidando diretamente com o público, o usuário do transporte e os nossos colaboradores. Adoro o que eu faço, entendeu? Faço ali meio que uma relação, né, pessoal entre a empresa e o sindicato. Problemas de todas as naturezas, todos que chegam ao meu conhecimento, eu me desdobro, eu faço de tudo para solucionar. Achar o meio termo, na verdade, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, que quando existe boa vontade das partes, não existe problema sem solução. Muitas vezes a gente enfrenta alguns problemas, como esse, por exemplo, né, o sindicato com o Poder Executivo, por falta de boa vontade de uma das partes, ou de ambas as partes. Eu costumo colocar sempre dessa forma. Então, tentei diversas vezes para falar, né, para o prefeito e para o seu secretariado de vários problemas, e são probleminhas que, se abrir o diálogo, né, se abrir uma pauta para a gente discutir, facilmente vamos chegar ao entendimento. Mas aí, quando você tem essa negativa do outro lado, resposta nenhuma. Não tem justificativa. Simplesmente não atende.
Entendeu? Então, eu não sei se isso é pessoal dele, com a minha pessoa, né, como eu disse, né, e desde o meu mandato de tesoureiro, que eu sempre tentei esse diálogo, sempre tentei essa abertura e nunca consegui. De repente, né, uma indisposição dele com o ex-presidente, não sei. Eu só sei que todos os protocolos que nós temos lá, nunca fomos atendidos. Minto, teve um que nós fomos atendidos. E em 2000, né, no ano de 2000, quando nós fizemos aquela paralisação por falta de pagamento do 13º salário do pessoal, 2020, desculpa, por falta de pagamento do 13º salário do pessoal, aí nós iniciamos uma paralisação e, se eu não me engano, aquilo ali foi dia 21 de dezembro, parece que foi dia 21 e 22, se não me falha a memória. No dia 20 de dezembro, às 20h45, ele nos recebeu no gabinete, mas para tentar impedir a nossa paralisação. Fora isso, nunca mais tivemos oportunidade de sentar para falar sobre qualquer assunto relacionado ao transporte, relacionado à saúde, relacionado à educação ou qualquer outro assunto que, no nosso entendimento, é de extrema relevância para a população. Como você mesmo frisa, o Maguila acabou de falar aqui, a nossa grande preocupação hoje nós representamos uma categoria que presta um serviço essencial na cidade. Entendo eu que nós temos direito e dever de estar inserido de cabeça, sem dúvida, nesse processo, para que a gente possa trazer o nosso ponto de vista, a gente colaborar de alguma forma para chegar a uma solução. Né? Porque você vê que desde 2018 que a empresa vem operando sem contrato, sem dúvida, à base de liminar, e a nossa categoria, como o Maguila colocou também, os motoristas trabalham extremamente aborrecido, estressado, apreensivo o tempo todo, porque não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. E tudo isso leva, hoje nós temos lá, pode ir lá no quadro de funcionário afastado da FAO e pedir uma relação lá que você vai ter 130 E6, tá vendo? A última que eu tinha era de 130. Agora e a maioria por questões a maioria é motorista por problemas neurológicos, psicológicos, está abalado, está ruim. Entendeu? Então, essa é a nossa grande preocupação. Primeiro, né, com a nossa categoria. Segundo, com a qualidade do serviço, né, que é prestado, como o Maguila também colocou. Hoje não é dos melhores, mas a gente conhece cidades aí que tem um serviço pior do que o nosso. Muito pior. E nós estamos aqui para dar o nosso melhor, para empenhar toda a força de trabalho para que o usuário, para que o passageiro possa ser bem conduzido da melhor forma possível. Se você me permite aqui abrir um parênteses, Zuri, em cima disso que o Adegilson está falando, dessa falta de diálogo, nós poderíamos ser ouvidos até mesmo para auxiliar, nós enquanto profissionais, na elaboração desse estudo. Nós não fomos ouvidos. Por exemplo, vou te dar um exemplo profissional. Lá no estudo, está dizendo que tem que ter 10 vans. E as vans é para trabalhar nesses altos de morro. Né? Trabalhar em alto de morro. Então, eu vou te dar um exemplo de motorista. A van não sobe o morro cheio. Ela cheia não vai subir morro de paralelo, nem de chão. Explica por que não vai? Porque a tração dela não é na dianteira, na traseira. Exatamente. O motor dela tem a mesma potência que tem um micro-ônibus. E a ligação do diferencial da van com a caixa de marcha é curta. Não vai dar força para subir. Então, esses detalhes técnicos que só quem sabe é quem está ali montado atrás do volante e já tem aquele anos de estrada trabalhando, eles não ouviram. Um outro exemplo disso, os micro-ônibus, vou te dar um exemplo, botaram um micro-ônibus para o Rio Bonito, está lá. O micro-ônibus no Rio Bonito, a durabilidade do micro-ônibus vai cair pela metade, porque a estrada de chão, que lá Rio Bonito é chão com pedra. Muito ruim a estrada. Quanto menor for o carro, menos ele dura. Quanto maior for o carro, mais ele dura, menos ele quebra. Um micro-ônibus lá não aguenta. Nós não fomos ouvidos. Você está entendendo? Então, o que a gente
que a gente se preocupa é porque a coisa foi levada para um lado que, na verdade, o intuito, né, de trazer uma melhoria no transporte foi por água abaixo quando deixou de ouvir a principal pessoa, que é quem opera. A categoria profissional. A categoria profissional. Também a empresa. Porque a empresa, ela, para quem não sabe, né, ela tem lá os trajetos, você conhece, ela tem lá os trajetos, tem um centro de operação que diz aonde o ônibus está, o que está passando. Né? Aí a gente vê isso com muita tristeza, Uri. Eu cheguei em Friburgo em 1993. Aonde eu fui trabalhar a primeira vez? FAO. Eu cheguei em 1990, meu primeiro emprego no Friburgo foi na FAO. E aí você vê, a gente está em sindicato, para quem pensa que eu estou no sindicato porque eu sou contra prefeito, não sou. Eu estou no sindicato desde 96. Desde 1996, que eu fui ser diretor do sindicato, depois eu saí, mas nunca me afastei do sindicato. Sempre estava ali ajudando. Complementando. Naquela ocasião, né, há 2 anos atrás, que nós fomos parar lá em Cachoeiro de Itapemirim, eu não era diretor. Ele não era diretor. Ele não fazia parte da nossa diretoria naquele momento. Mas é uma pessoa que sempre esteve junto da categoria. Sempre fez questão de estar atento aos problemas da categoria. Né? Motorista da FAO na época, depois saiu, foi para Casas Bahia, não é isso? Foi. Continuei rodoviário. Trabalhou um tempo na Casas Bahia e voltou. Ou seja, ele nunca deixou de ser motorista, ele nunca deixou de ser rodoviário. E na época que ele se afastou para ser vereador, ele estava, né, como motorista. Se afastou aquele período e nunca se afastou da categoria, sempre esteve junto conosco. Tanto é que naquela ocasião, a primeira pessoa que se colocou à minha disposição, porque a ideia de sair daqui e a Cachoeiro de Itapemirim, né, para ver de perto todos aqueles comentários que a gente ouvia, né, que a gente assistia nas redes sociais, o caos foi minha. E ele foi a primeira pessoa que se colocou à disposição. Fomos lá. E lá encontramos tudo aquilo que a gente não gostaria, mas infelizmente foi a realidade. O que nós fizemos? Fotografamos, tomamos depoimento de ex-funcionário, né? Foi penoso demais, Uri. Nós conversamos com um moço lá, ele estava com 67 anos de idade, trabalhou 32 anos na Itapemirim, os últimos 15 anos de motorista, a empresa não pagou o INSS dele. Ele com 67 anos de idade, desempregado, nem aposentar ele se conseguiu. Sabe como é que ele estava vivendo? Doação de cesta básica. Isso agariada pelo sindicato da categoria lá de Cachoeiro de Itapemirim. Né? O presidente lá na época nos recebeu, deu todas as informações que a gente precisava, além de ter tido um grande bate-papo, que foi um dia que nós passamos lá de muita conversa, um grande bate-papo com o pessoal do sindicato, também tivemos a oportunidade de conversar com os ex-funcionários, que todo mundo, você podia pegar 10 depoimentos, que no fundo todos estavam dizendo a mesma coisa. Não leva para vocês, porque vocês vão sofrer no futuro que nós estamos vivenciando aqui agora no presente. O medo do comércio, dos empresários de lá, quer dizer, o medo que o que eles estão passando lá hoje, é que amanhã os empresários aqui podem passar. Friburgo seria a próxima vítima da suposta Itapemirim. Um depoimento do presidente do sindicato lá. Sabe o que ele falou para a gente? O sindicato dele chegou a ter 9 mil sócios, todos funcionários da Itapemirim. Naquele momento ele tinha 38, que era o pessoal que fazem parte da diretoria dele, que nunca abandonaram o sindicato, pessoas fiéis. E aí ele falou também, Cachoeiro de Itapemirim, depois que a Itapemirim faliu e saiu da cidade, empobreceu 70%. Isso tudo aí, nós ouvimos lá, tá? Não é conversa, não. E aí, Zuri, quem está nos assistindo pode pensar assim, poxa, o Maguila e o Adegilson estão ali para defender a FAO. Não. Não, pelo contrário. Se vir uma empresa para cá que nos dê condições favoráveis de trabalho, que tenha seriedade, mas a gente conhece o transporte. A gente sabe que nenhum empresário em sã consciência, com o que tem acontecido com o transporte hoje, em que o poder público ainda não enxergou que ele tem que participar do transporte com subsídio, como está acontecendo no Rio, como está acontecendo em São Paulo. A cidade de São Paulo
está subsidiando, a cidade não, o Estado, está subsidiando o transporte em 4 bilhões. Por que ele está subsidiando em 4 bilhões? Porque é o poder público que tem que fazer o transporte. E ele sabe que se ficar só na questão do pagamento da tarifa, não vai dar conta. As empresas do Rio, naquele período de 2020, 36 empresas fecharam as portas. Esse ano que passou agora, mais 13 empresas fecharam a porta. Só naquele ano, entre o início da pandemia, né, e final de 2021, nós tivemos, né, falência de 36 empresas no Rio de Janeiro, com a perda de 5.490 postos de trabalho. Então, a nossa preocupação, Zuri, é exatamente essa. Por quê? Não é só a gente que vai sair perdendo, né? Friburgo é uma cidade espetacular, uma cidade maravilhosa para se viver. Eu fui criado no Rio, na Baixada. O transporte no Rio não é igual ao de Friburgo. Com todos os problemas do transporte de Friburgo, Friburgo tem um excelente transporte. Aí a gente, quem pensa, você está para defender? Não. Pelo contrário, a gente está para defender a nossa categoria. Mas o que a nossa categoria vai fazer se não tiver uma empresa para trabalhar que pague em dia, que cumpra com seus compromissos? Né? Por exemplo, o nosso salário hoje, né, Dejus? O salário da categoria de Friburgo, do motorista, é o maior salário do Estado do Rio. É o melhor salário de motorista de ônibus urbano do Estado do Rio de Janeiro. A 1.001 recebe R$300 a menos. Muita gente confunde. Porque no Rio o motorista ganha R$3.058, se eu não me engano. Não é salário. Aquilo ali é o motorista específico do BRT, que são aqueles articulados. Sim. O motorista de ônibus urbano, o nosso salário hoje está maior do que o do Rio, em R$48. R$78 a mais do que o da 1.000. Além dos benefícios. Além dos benefícios. Nós estamos falando de salário deixando de fora os benefícios. Lembrando que, né, graças a uma boa política que a gente tem, ao nosso esforço nos últimos anos, hoje a FAO paga uma boa cesta básica para todos os colaboradores, né? Então, se a gente colocar isso na ponta do lápis, a diferença do salário que foi colocado lá no edital para calcular a tarifa e mais os benefícios, ele chega em torno de R$800, para menos. Mas esse valor, aliás, para mais, original já está defasado. Já está defasado. Vai ter uma... Lembrando que a nossa data base... Em novembro. É novembro. Então, a partir do mês que vem, a gente já começa, né, a conversar com o pessoal, fazer assembleia, marcar com a empresa para a gente já estar entrando na nova fase de dissídio coletivo. E aqui fica um alerta, Zuri. Aqui fica um alerta. O valor que está estabelecido naquele estudo do edital... No pré-edital. Já está furado. Por quê? Lá naquele estudo, o salário do motorista está de R$600. R$2.600. 2.600. Aquilo é o nosso salário que a empresa pagava em 2020. 2020. Nós já tivemos reajuste em 21 e 22. Então, e agora vamos ter o salário hoje, em 23. O salário hoje é 2.872. E o salário que está lá no edital, 2.600. E lá não tem a cesta básica do motorista, que é de 478. Então, se tu somar uma coisa com a outra e multiplicar pelo número de funcionários da empresa, já está defasado, em mais de 1 milhão. Então, o que vai impactar a remuneração. Por quê? Certamente. O custo da operação é o quê? O custo da operação é salário, é peça, é pneu, insumo. Isso entra no custo da operação, que vai dividir pelo valor, pelo número de passageiros, que vai chegar ao valor da tarifa. Se o custo da operação está menor, vai aumentar a tarifa. Vai aumentar a tarifa. Ali está faltando o valor do motorista. Então, se somar ali o valor do motorista, já não é mais aquele preço ali, de 5,56 que tá dando ali. O preço já é outro. Então, a gente está fazendo esses alertas. E você vê, Zuri, que eu vi uma pessoa falou comigo assim, vocês são do quanto pior, melhor. Ora, se eu fosse do quanto pior, melhor, se eu estivesse pensando em questão política, eu deixava fazer errado. A gente não alertava. Por quê? Aquilo que está ali hoje, se fizer, vai causar um caos no transporte. Vai causar um caos no transporte em ano de eleição, o que vai acontecer? O prefeito vai perder a eleição.
Então, se eu quisesse quanto pior, melhor eu deixava de fazer. Além da questão proposta dos transbordos, né, Hilter? O transbordo é coisa absurda. Coisa absurda. Não, mas aí em relação ao transbordo, já tem uma live dele aí, onde ele falou que, a princípio, não vai haver transbordo. Mas não é bem assim, não. Depois que houve a manifestação da sociedade, da população, das associações de moradores. Só que o que nos chama a atenção é que quando ele fala assim, nesse primeiro momento, não vai haver um transbordo. Então vai haver. Futuramente. Vai haver o transbordo. Se não vai haver no primeiro momento, vai haver. E também que Olaria e Conselheiro vai botar os ônibus circular. Então vai ter transbordo de Olaria e Conselheiro. Que não seja aqueles 12 previstos. Então, são 12, não são? Disso. Então vamos lá, Olaria e Conselheiro. Em Olaria, o transbordo de Olaria são 9 linhas. E o transbordo de Conselheiro são 12. 21 no total. E exatamente os locais mais populosos. Não, aí vai causar problema do mesmo jeito. Pergunta, a minha preocupação é, onde serão feitos esses transbordos? Conselheiro, Olaria eu já deduzo que, né, tem o espaço lá da Via Expressa, pode ser que ele esteja pensando naquilo lá. Mas tem que ser preparado. Tem que ser preparado, tem que ter uma estrutura. Não dá para você mandar a população para lá, descer no meio daquele pátio, no sol, na chuva, né, sem ter uma estrutura montada para receber essa população, porque não é pequeno o número de pessoas que vão utilizar. Lá vai ter que ser bem preparado, né, que vai ter que arrear o solo. Então, lá nós temos... preparado. Olaria, nós temos aquele espaço livre ali na Via Expressa que pode ser que, né, se bem trabalhado, você consiga fazer. Dúvida. E, Conselheiro, aonde seria esse transbordo? Fala que é na praça, mas... Vai fazer o que com a praça? Na praça nós temos o ponto de ônibus lá hoje, que o dia todo fica cheio de congestionado, de carro parado, o ônibus tem que dar embarque e desembarque no meio da rua, porque é carro de aplicativo, é carga e descarga, é o pessoal que para ir no mercado. Na farmácia, exatamente. Na farmácia. E aí, então, toda hora a gente vê motorista reclamando que chegou ali e não tem aonde encostar o ônibus para descarregar. Exatamente. Ele tem que dar o desembarque no meio da rua, o que está errado. Mas ele não tem outra alternativa, ele para onde dá. Como o seu programa, Zuri, é assistido por todas as categorias, por todas as classes, felizmente, a gente quer deixar esse alerta aqui, até as pessoas que cercam o prefeito, que tem o carro de confiança, quer deixar alerta para eles, que levem essa preocupação nossa ao prefeito. A gente não é inimigo do governo. A gente pode até não ter afinidade política, mas a gente não quer ver o quanto pior, melhor. A gente não quer ver a população tomando um rumo, né, que depois não tem volta. Porque você bem sabe que depois que a empresa toma uma decisão e sai de um local, uma empresa do nível da FOL, né, um empresário do nível, que sai de um local, ainda mais com um passivo desse enorme que a prefeitura tem com eles não têm por que voltar. Não retorna. Não tem por que voltar. E aí, vamos deixar acontecer isso? Uma empresa que tem um histórico na cidade de 70 anos, que tudo que tem na cidade hoje, tudo, a empresa contribuiu para que houvesse. Todo o crescimento que a cidade tem. Você imagina se a Estância seria o que a Estância é hoje se não tivesse o transporte público nessa cidade com a qualidade da FOL? Você imagina se uma mundial, né, você acompanhou isso, que você tem mais tempo de Friburgo que a gente, né, as fábricas que tinham aqui, né, Filó, Rendas Arpes, Sinibu, Ipu e Vega. Que naquela época, eu lembro, quando eu entrei na FOL, na Filó, iam lá 15 ônibus na Filó levar. E aí, eu te pergunto, se esses ônibus não tivessem, os alemães iam implantar a Filó, e hoje Friburgo teria o parque de produção de banda íntima que tem? Não teria. Então, a empresa contribuiu muito para o crescimento da cidade e o que a gente pede é diálogo, tem que ter diálogo. Não está tendo. Ô, Zuri, como nós já dissemos, Maguila, né, carioca,
fluminense, né? Nascido, criado lá na Baixada. Eu sou capixaba. Capixaba. Nasci lá no interior do Espírito Santo, vivi lá até os 18 anos, fui para o Rio, fiquei 6 anos no Rio de Janeiro. Qual cidade? Guaçuí. Guaçuí. Na verdade, divino de São Lourenço, né? Mas Guaçuí, por ser uma cidade um pouco maior, então tem mais referência. Sim. Mas eu fui nascido em Divino de São Lourenço. Minha mãe mora lá até hoje. Então, nós viemos para Friburgo, eu vim a Friburgo, eu estava desempregado no Rio e namorava minha esposa na época. Então, a família dela era daqui de Friburgo. Eu vim aqui a passeio. Cheguei aqui, passei um final de semana em Friburgo, me apaixonei por isso aqui. Eu hoje me considero mais friburguense do que capixaba. Até porque eu vivo há mais tempo em Friburgo do que eu vivi, né, na minha cidade, onde eu nasci. Então, eu tenho paixão por isso aqui. Eu tenho amor por Nova Friburgo. Boa. Então, quando a gente essa nossa preocupação que a gente tem, né, de estar buscando os problemas para nós, tentando ajudar, eu quero o bem-estar da população, da cidade que eu adotei como minha. Eu vivo em Friburgo porque eu gosto de Friburgo, eu quero viver em Friburgo. A partir do momento que eu me decepcionar aqui, não quero mais, eu não tenho vínculo com isso aqui. Mas eu sou apaixonado pela cidade. Como eu já te disse, sou apaixonado pela minha categoria. Eu saio na rua, minha mulher que fala comigo, você anda na Alberto Brown, a cada 2 metros quadrados alguém fala com você. Eu tenho que sair dando oi assim e tal, porque se eu for parar para conversar com cada um, eu não ando. Isso, para mim, eu me sinto em casa, eu adoro. Quando nós estamos falando de problema do transporte, é problema meu também. Como o Maguila falou, nós não somos contra o governo, nós não estamos aqui para criticar o trabalho que o prefeito vem fazendo, o estudo que ele contratou. Só que ele tem que entender o seguinte, Friburgo tem uma topografia diferente de maioria das cidades. Acidentada. Muito acidentada. Entendeu? Então, esse estudo ele pode ser muito bom, mas não é para ser aplicado na nossa cidade. Isso ele não entende, não enxerga, porque não quer. Porque é muito simples, você sai daqui, você vai a Macaé. 15 dias atrás eu passei 2 dias em Macaé, justamente conversando com o pessoal, né, os rodoviários. Eu fui a Campos, Maguila sabe disso, eu fui a Campos, fiz uma grande parceria lá com a Empresa Brasil, né, que a matriz deles é lá, porque o pessoal deles aqui na nossa base estava desassistido, porque a gente não tinha um contrato firmado, né, com a base de Nova Friburgo. Eu, como presidente, tomei a liberdade, fui lá, passei um dia lá conversando com os donos da empresa, com o advogado, fizemos grande parceria. A minha preocupação, eu quero o bem-estar de todos que vivem na cidade, que trabalham na cidade. Esse é o meu objetivo. Quando eu procuro o prefeito, não é que eu quero ir lá brigar com ele, né, manda fechar a porta, não deixa o sindicato ou buscar o aqui, benefício próprio. Porque o sindicato vai vir brigar comigo e eu não quero. Não é isso. Nós estamos tentando o diálogo, nós estamos tentando colaborar de alguma forma para que nós voltemos a ter em Friburgo um transporte de qualidade, onde o trabalhador faz questão de deixar o carro em casa e viajar de ônibus. Né? Tem aquele ditado que fala, cidade rica não é aquela que o rico anda de carro, não é aquela que o pobre anda de carro, é aquela que o rico anda de ônibus. Exatamente. É simples de entender, mas eu não sei por que motivo ele não quer. E lá naquela audiência pública, Zuri, que você estava presente, eu até falei, não sei se você lembra que eu falei para o professor, falei, professor, eu tenho 30 anos de transporte público nessa cidade. O senhor não pode conhecer mais do que eu. O senhor pode conhecer as questões técnicas, mas a operação, a prática, não tem como. Então, a gente tinha que ser ouvido. E nós não fomos. E aí, até nessa questão aí, que você até citou no início, da bilhetagem. Convocou uma licitação, já retirou, né? Mas fazer uma bilhetagem de uma coisa que já foi oferecido gratuitamente, que já é feito hoje gratuitamente. Ele quer pagar por um serviço que hoje ele tem de graça. Aí, eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Não era mais fácil chamar um empresário? Aqui, vamos regulamentar isso aqui? Vamos regulamentar? Eu preciso dessas informações aqui, como já foi oferecido. Eu preciso dessas informações aqui. O que eu faço para ter informação de todo o sistema? Eu só preciso da informação. Pronto, já não paga nada. Então, não dá para entender. Você pagar 15 milhões numa coisa que você não paga nada.
que hoje você tem de graça. E a gente ainda mais nesse momento agora de contingenciamento. A gente fala de 15 milhões, mas lembrando que aqueles 15 milhões... Só são por 4 anos. É por 48 meses, Exatamente. 4 anos. Como você citou no início, né, da São nossa 20 conversa, anos de concessão. São 10 anos, renovável por um período mais igual. 10, exatamente. Ou seja, por mais 10. Aí dá só 75 milhões. 20 anos, nós vamos precisar renovar essa concessão da bilhetagem por 5 vezes, né? 5 vezes. 5 vezes 15 dá 75 milhões. É mais ou menos No disso preço aí de hoje, né? no preço de hoje. Lembrando que daqui a 20 anos, obviamente, que isso vai ter que ser corrigido por algum desses índices aí do governo que a gente utiliza. Então, assim, de primeiro momento, a gente fala de 15 milhões, que eu acho que é para não assustar quem está do outro lado, porque o impacto vai ser muito maior, vai ser muito grande. Muito bem. Isso pago com dinheiro Público. dinheiro nosso, Que, são os nossos impostos. lembrando que porque é público, tem dono. Não é de ninguém, é de todos. Não é de todos. Exatamente. Muito bem. Vamos fazer uma rápida parada num ponto imaginário qualquer. Vou acionar aqui a campainha do ônibus. Vamos fazer uma rápida parada num ponto de desembarque e já retornando, tratando dessa questão que, conforme você pode observar, ela é polêmica, ela é multidisciplinar, ela é técnica, ela exige conhecimento da matéria, tanto no que se refere aos fundamentos teóricos quanto à experiência prática, contornado, sobretudo, pelo diálogo, fundamental. Nessa negociação, como em qualquer outra, o diálogo é fundamental para que sejam entendidos os interesses, as prioridades, aparadas as arestas e seja buscado uma solução equilibrada, que certamente não vai agradar igualmente a todos os envolvidos, mas também vai privilegiar os principais interesses e prioridades das partes que precisam de um transporte coletivo de qualidade, com eficiência, com segurança em nossa cidade, que, conforme nos ensina o professor Jorge Carvalho, esteve conosco aqui na semana passada, não é uma cidade qualquer. Por isso que Nova Friburgo, que é pródiga em concessões, já tratamos dessa questão aqui algumas vezes, basta você entender que água e esgoto, iluminação pública, coleta de resíduos sólidos, transporte coletivo, operação de terminais rodoviários, de teleférico, da própria RJ 116, que tem interface com o município, são concessões municipais, em que outrora nós tivemos experiências pioneiras, como, por exemplo, na área da telefonia, quando se instalou em Nova Friburgo a primeira empresa particular que operava telefonia em um município. Ou seja, somos diferentes. Nova Friburgo tem por característica administrar e gerir seus próprios serviços. Nós não temos, salvo algumas raras exceções, a presença de empresas estaduais cuidando desses serviços. Isso nos proporciona, nos permite um diferencial, de tal forma que a gente tem a possibilidade de interferir e decidir o que melhor nos convém, o que melhor nos serve, independente de interferências externas, justificando, inclusive, por último, a criação inadiável de uma agência municipal de fiscalização de serviços concedidos, que será tema em uma breve edição. Depois do intervalo, retornaremos dessa nossa parada estratégica, já nas considerações finais, acerca desse tema que preocupa. Atenção! A Diximed é a sua parceira na contratação e administração de planos de saúde. Com a Diximed, você tem Unimed Serrana RJ sem burocracia e de forma muito rápida
e segura. Faça seu plano com a Diximed a partir de R$ 237 mensais. Agora mesmo pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. Atenção! Com a Diximed, você se livra do reajuste alto do plano de saúde e pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço, a partir de R$ 237 mensais. Converse conosco pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 4791 37, ou ligue grátis 0800 000 5123. Diximed é a sua melhor opção para planos de saúde. Muita praticidade e segurança para você e com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Evolua, cuide-se e tenha quem cuide da sua saúde sempre com você. Tenha Diximed. Atenção! Aproveite essa oportunidade de ter Unimed Serrana RJ a partir de R$ 237 mensais, sem carências. Venha para a Diximed e traga segurança para você e sua família. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp que vem em sua TV, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. As melhores ofertas de plano Unimed Serrana RJ para você e sua família sem carências. Diximed. Venha para a Diximed. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. O Coabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Coabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Coabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, informação de utilidade pública a bordo de um veículo, de um ônibus que neste momento nos parece desgovernado. Me referindo, por analogia, ao cenário confuso que estamos observando, em que as questões elas são apresentadas e propostas sem o devido diálogo com todos os envolvidos. Havia, como há, uma queixa dos senhores vereadores do tempo escasso para que esse assunto fosse tratado dentro da própria Câmara, que teve que votar uma autorização às pressas, excedendo o limite de velocidade permitido pelos veículos da frota, para você entender melhor, por analogia. Enfim, e nessas circunstâncias,
a probabilidade de que não se logre o êxito pretendido é muito grande. Só que tem um aspecto que nos chama a atenção. Aliás, dois. Primeiro, estamos tratando do futuro da nossa cidade. Segundo, com vidas. O que é mais preponderante ainda. Não podemos ser desmazelados, não podemos ser omissos, não podemos ser indiferentes a esse aspecto. Evidentemente, muitos serviços públicos lidam com a vida, mas esse de uma maneira muito diferente, onde a atual empresa transporta cerca de 1 milhão de passageiros pagantes. E mais, para que você reflita, talvez seja o único serviço essencial que é avaliado diariamente, 2 vezes ao dia. Outros serviços, como água e esgoto, energia elétrica, telefonia, internet, você lembra 2 vezes por mês. Quando chega a conta, e a conta sempre chega. E quando falta. Transporte coletivo, ele é avaliado pelo seu usuário pelo menos 2 vezes ao dia, na ida e volta, o que exige realmente um contorno de mais eficiência, mais qualidade, mais rigor, para que você seja minimamente bem servido, até porque você paga toda essa conta. Mesmo que, por vezes, em algumas cidades, isso custe R$1, mas alguém paga essa conta. Não existe almoço grátis, mesmo que seja na casa de Ailter Bastos, que já me disse que, em dado momento, seria convidado para saborear um delicioso prato na casa dele. Até porque, por conta do nosso porte físico, imagina-se que sejamos bons comensais. Mas, descontração à parte, este é o cenário. E aí, Ailter, já nessas considerações finais, evidentemente que esse tema não se esgota aqui. Dependendo dos desdobramentos, é possível que o sindicato seja convidado a comparecer novamente para prestar novos esclarecimentos diante do que o poder concedente está anunciando de modificações no processo administrativo. Quero lhe indagar se o sindicato está assustado, está preocupado, está apreensivo, ou todas as alternativas são corretas? Todas as alternativas são corretas. E, aproveitando, né, que já são as considerações finais, eu quero aqui fazer uma sugestão, se é que eu posso fazer. Deve. Para o prefeito e para a sua equipe. Peça a gravação das 8 edições que o Zuri fez, que vocês vão identificar os erros do processo e talvez, se tiver a humildade necessária, reconhecer que esse ônibus está caminhando na direção errada. Não vai chegar no ponto final. Na contramão. Está na contramão. Não vai chegar no ponto final. E aí os passageiros, que é o povo, vão ficar na estrada. Se você que gosta de falar por analogia... Boa, você me acompanhou. Você está dentro do ônibus comigo. Estou dentro. Boa. Ailter, muito bom tê-lo conosco. Você que, com a sua simplicidade, você transmite a mensagem. Você é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito autêntica. Isso lhe dá credibilidade ao que você diz. Você é um profissional do setor, enfim. Contribuiu bastante aqui com a nossa análise, como também o companheiro Adegilson, que agora já está mais relaxado, mais tranquilo, mais sereno
queremos agradecer a sua presença na condição de presidente do Sindicato dos Rodoviários e temos a certeza que, talvez, Sua Excelência ou suas assessorias consigam convencer a autoridade municipal máxima de atender um dos 21 pedidos de audiência protocolados no gabinete da Prefeitura Municipal. Algo inimaginável. Estamos ansiosos para esse momento. Quero te agradecer imensamente por ter nos trazido aqui. Espero que a gente tenha contribuído, né, de alguma forma. Certamente. Tá? E dizer a você que o sindicato está com as portas abertas, sempre, para todos. Desde do nosso cliente, né, do nosso usuário, dos nossos colaboradores e, inclusive, do Poder Executivo. Caso eles entendam que é importante conversar conosco, o nosso objetivo é um só, é contribuir, compartilhar com eles todo o nosso conhecimento para que a gente consiga chegar ao tão esperado ponto final e que ambas as partes saiam satisfeitas. Esse é o nosso objetivo aqui. Excelente, e foi alcançado, pode ter certeza disso. Muito obrigado. Agradecemos. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente esta edição que tratou deste tema com outros interessados que talvez você não tivesse tido essa oportunidade. Na sequência, ainda teremos mais algumas edições com outros setores, como, por exemplo, o setor empresarial, que vai se manifestar também acerca desse imbróglio, que é um termo ótimo para essas ocasiões. Encerro definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, a nossa eficiente equipe técnica e, sobretudo, você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência, mesmo que, por vezes, se depare com o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático e deve sempre prevalecer no trato das questões de interesse coletivo, usando novamente uma analogia de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.